A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes. Aqui quem fala é o pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. A nossa congregação fica ali em Formosa, Goiás, e é com muita alegria e muita honra que nós vamos agora finalizar o estudo do livro de Êxodo. Hoje nós vamos comentar o capítulo 40, cujo tema é sobre a conclusão e a dedicação daquele tabernáculo. Meus irmãos, depois de prontos todos aqueles objetos, as peças, os tecidos e tudo o que seria utilizado para o funcionamento daquele santuário, finalmente já estava tudo pronto. E Moisés, ele teve o cuidado de obedecer todas as instruções que ele recebeu de Deus ali no Monte Sinai. Ele seguiu à risca, meus irmãos, todas as instruções de Deus naquele projeto. Além disso, Deus havia levantado dois artífices, Bezalel e Aholiabe. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus lhes encheu de sabedoria, de entendimento e lhes deu ali muita capacidade para que tudo ali fosse feito não apenas como uma imitação razoável do projeto divino, mas Deus queria que fosse feito uma cópia exata. E foi de fato o que aconteceu. Até porque, meus irmãos, em cada detalhe deste santuário terreno, nós podemos observar aqui profundas revelações que apontam para tempos futuros. Tudo ali, meus irmãos, aponta para o Messias, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme nós já começamos a estudar aqui em áudios anteriores, muito bem explicado aqui pelo nosso amado presbítero Renato. Mas agora, as próximas determinações de Deus nesse capítulo, elas são exatamente na direção da montagem deste santuário e na consagração dos sacerdotes e também na dedicação dessa tenda sagrada. Por isso nós vamos aqui ler os versículos do 1 ao 8, que fala exatamente sobre a posição dos objetos dentro daquele tabernáculo. Diz o texto sagrado: o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levante o tabernáculo, tenda do encontro. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale as suas lâmpadas. Põe um altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encha-a de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada do pátio. Aqui, meus irmãos, diante dessa leitura, eu abro um parêntese e te faço uma pergunta. Por que a posição desses objetos ali no tabernáculo, eles tinham que ser tão precisos assim? Por que o Senhor Deus, ele foi tão incisivo também neste detalhe? Amados, primeiramente, nós precisamos entender que o tabernáculo, ele era uma espécie de protótipo do céu. Uma espécie de cópia do santuário celestial. Deus estava mostrando de uma forma dinâmica e por meios obviamente ilimitados como funciona, irmãos, a relação entre Deus no céu e o homem aqui na terra. Deus, nós sabemos que ele é santo, ele é glorioso, é majestoso e é eterno, enquanto o homem é o oposto de tudo isso. O homem ele é pecador, ele é limitado, ele é carnal, é mortal, enfim. Nós vemos aí uma grande diferença entre Deus e o homem. Mas mesmo com todo esse abismo de diferenças, nós podemos ver Deus ele se aproximando de uma forma misericordiosa justamente para se achegar ao homem. Porém, Deus mostrou como seria, irmãos, esse caminho de aproximação que estava ali cercado com todos esses protocolos, até que chegasse o verdadeiro caminho. Ou seja, quando Jesus ele viesse ao mundo, todo esse simbolismo, ele então seria desvendado. Em segundo lugar, nessas três divisões do tabernáculo, nós podemos ver aqui três períodos históricos apontados ali, sendo o pátio destacado pelo bronze dos objetos, que é a bacia de bronze, o altar de bronze. Tudo ali representa a era da lei, através da aliança que Deus havia feito com Israel. Já a primeira entrada da tenda, chamada de Santo Lugar,
lugar onde havia o castiçal, a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso, todas aquelas mobílias destacadas pelo ouro, representava então a era da igreja, em que os cristãos são os sacerdotes que ministram diariamente diante do Senhor. Por último, o Santíssimo Lugar, em que havia a Arca da Aliança, onde a glória de Deus se manifestaria ali de maneira sobrenatural. Aquele ambiente sagrado que o sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano, com o sangue da vítima para fazer expiação pelo povo. Aquele local, irmão, representa o período do reino de Deus a partir do milênio. Então, nós podemos observar, irmãos, dos versículos 9 ao 15, que Deus, então, ele começa a consagrar aquele tabernáculo e também ele realiza a consagração das pessoas que iriam trabalhar naquele tabernáculo, que iriam ministrar naquele tabernáculo, que é exatamente o sumo sacerdote e os sacerdotes auxiliares. Depois disso, Deus ordenou então a Moisés para que ele ungisse o tabernáculo e toda a sua mobília, e também o altar de holocausto e a pia de bronze lá no pátio, para que tudo fosse considerado santo, ou seja, consagrado a Deus. Tudo ali, meus irmãos, seria de uso exclusivo ao serviço do nosso Senhor. Por isso, nada ali poderia ser manuseado de qualquer jeito ou também por qualquer pessoa. Somente poderia manejar aqueles objetos, aqueles que seriam consagrados para aquele serviço. É aí que vem a ordem seguinte. Deus então ordenou a Moisés para que trouxesse Arão e seus filhos à porta do tabernáculo, para que aqueles homens fossem lavados com água numa cerimônia de purificação, para que em seguida eles fossem vestidos com as roupas sagradas e ungidos, para que pudessem servirem a Deus para sempre como os seus sacerdotes. Aqui nós encontramos uma representação simbólica de Cristo na figura do sumo sacerdote e também nós encontramos uma simbologia dos cristãos que são representados na figura dos sacerdotes comuns. Cristo, ao ser batizado das águas, em seguida ele foi ungido pelo Espírito Santo. Só depois desse momento, então, o que ele faz? Ele assume publicamente a sua função de nosso sumo sacerdote e começa então a realizar o seu ministério de ensinar a palavra de Deus. Ou seja, ele se torna então o nosso representante diante de Deus. Através do seu sacrifício, irmãos, nós, os cristãos, nós também passamos pelo batismo das águas, recebemos a unção divina para então exercermos também o serviço de Deus para sempre. Nos versículos 16 ao 17, o texto sagrado, ele também diz assim: Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Olha só, por que Deus fez questão de que os israelitas eles fizessem a inauguração desse tabernáculo exatamente naquele dia? Quando nós olhamos os calendários judaicos, eles se dividem em dois, sendo o primeiro o calendário civil e o segundo o calendário sagrado ou calendário religioso. Amados, o calendário civil ele é o mais antigo. Era o calendário que eles usavam ali para fazer a contagem desde os dias de Adão. Mas no dia em que o Senhor tirou os hebreus ali da terra do Egito, ali deu-se início ao primeiro dia, o primeiro mês e o primeiro ano de um novo calendário conhecido como calendário sagrado. Mas por que isso aconteceu? O que há de importante por trás desse novo calendário que Deus deu, que iniciou-se a partir ali em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito? Vamos entender na ótica divina o que o Senhor queria mostrar ali ao seu povo. Com a saída dos hebreus da terra do Egito, eles dariam início a uma nova história. Seria uma nova vida, até porque os tempos de escravidão no Egito ficaram para trás. Assim, meus irmãos, naquele ano, naquele mês e naquele dia de libertação, os hebreus eles fariam uma nova contagem de anos em Israel. Isso porque, meus irmãos, Deus ele deu um novo princípio de vida para aquele povo. Por isso, o levantamento do tabernáculo, a sua organização, a consagração e dedicação de todo aquele lugar sagrado deveria ser marcado exatamente um ano depois do dia em que os filhos de Israel eles foram libertos da terra do Egito.
Já aqui dos versículos 18 ao 33, o texto sagrado vai nos mostrar então o momento em que Moisés ele já havia erguido o tabernáculo e havia então começado o processo de dedicação daquela tenda sagrada a Deus. O texto vai dizer que Moisés então ele levantou o tabernáculo, colocou então as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, ele estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e por cima colocou a cobertura conforme o Senhor havia ordenado. Ele pegou então as tábuas da aliança, ou tábuas do testemunho, que eram aquelas 2 tábuas de pedra que Deus havia escrito ali, os 10 mandamentos, as 10 palavras, com o seu próprio dedo ali no Monte Sinai. E Moisés então coloca aquelas 2 tábuas dentro daquela arca. Ele prendeu então as varas nas argolas laterais da arca para transportá-la e cobriu com a tampa conhecida ali como propiciatório, o lugar onde era feita a expiação. Depois ele trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que a protegia, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte ali do lugar santo e do lado de fora da cortina interna. Ele arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Ele pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa, ao lado sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Ele colocou também um altar de ouro para o incenso no tabernáculo diante da cortina interna e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Ele pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada da tenda sagrada. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés ele colocou a bacia de bronze entre a entrada do tabernáculo e o altar e encheu de água para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés, Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Eles lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés finalmente terminou todo aquele trabalho. Uma coisa interessante aqui, irmãos, é que o cuidado físico do tabernáculo, ele exigia ali uma longa lista de tarefas. E cada uma delas era importante para o trabalho daquela casa. Trazendo esse princípio para os dias de hoje, nós podemos ver que há muitas tarefas que podem parecer de pouca ou até mesmo de nenhuma importância. Mas essas tarefas, irmãos, elas são fundamentais para que toda a engrenagem da obra de Deus funcione ali em perfeita harmonia. Por isso, nós não podemos desprezar nenhum trabalho realizado na obra de Deus. Seja o serviço da portaria, o de ligar o som, de varrer o templo, de limpar os bancos, de encher os filtros, de levar água para o pregador e etc. Tudo isso é fundamental dentro da obra e a falta de alguns desses serviços podem trazer ali sérios prejuízos no decorrer dos cultos. Outro detalhe importante a destacar aqui é sobre os holocaustos na dedicação do templo. Deus não se manifestaria naquele local se aquele momento não fosse selado com uma aliança de sangue inocente, no caso dos animais. Deus aceitou aquela aliança provisória como uma figura daquele que viria, irmãos, e nos aproximaria definitivamente do Pai através do seu próprio sangue. Jesus ele derramou o seu sangue puro e sem pecado para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. E foi assim que o povo de Israel concluiu o trabalho do tabernáculo. Eles celebraram com uma imensa cerimônia de consagração, seguida ali pela observação da Páscoa. Essa foi a segunda Páscoa, um ano depois da saída dos israelitas da terra do Egito. E a reação de Deus frente a esse episódio é que foi algo sobrenatural. O texto sagrado diz aqui no versículo 34 e 35 que a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés ele não podia entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Com este sinal, meus irmãos, Deus ele estava mostrando a todos ali
que aquele tabernáculo, a partir daquele momento, era agora a sua casa ali na terra. Deus encheu aquele lugar com a sua glória, de modo que nem o próprio Moisés podia entrar ali dentro. Meus amados, quando eu olho para essa cena, 500 anos depois, esta mesma cena iria se repetir quando Salomão construísse o templo em Jerusalém. Aquele templo foi destruído por causa da desobediência daquela nação. Mas Deus prometeu que o segundo templo seria construído e a glória da segunda casa ela seria maior do que a primeira, conforme falou o profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 9. Dá para imaginar, irmãos, como seria então essa nova manifestação gloriosa? Foi exatamente, irmãos, quando o Filho de Deus ele entrou naquele lugar. Jesus ele foi apresentado no templo, ele ensinou no templo, ele fez curas e grandes milagres naquele templo. Ou seja, Jesus é a maior manifestação visível da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Glória a Deus, aleluia. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, a igreja se tornou agora o templo de Deus. E a partir do momento em que o Espírito Santo ele foi derramado sobre nós, ali Deus também mostrou que agora ele habita em cada um de nós. Nós somos agora, irmãos, a casa terrena de Deus aqui nesse mundo. Então, assim como Deus ele manifestou sua presença naqueles dias, ele também se manifesta sua presença nesses dias através da nossa vida, porque nós somos a igreja, a habitação de Deus neste mundo. Louvado seja a Deus por causa disso. Encerrando esse capítulo, nós vamos falar dos versículos 36 ao 38, em que Deus agora ele se mostra como o guia do povo durante a caminhada pelo deserto. Diz o texto sagrado que sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas eles seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, eles permaneciam onde estavam até a nuvem se levantar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite o fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. O final desse capítulo, irmãos, é realmente impressionante. Nós temos aqui um grande contraste em relação ao início da história, né? No começo do livro, nós vimos um povo aflito e sofrido, vivendo sem conhecer a Deus, enquanto eram escravos carregando tijolos no Egito. Mas agora, irmãos, esse povo mudou. Esse povo agora é um povo livre, um povo alegre, um povo que conhece a Deus, um povo pelo qual recebeu o privilégio de ter o próprio Deus habitando com eles. E esse povo agora, irmãos, não carrega mais tijolo, mas carrega o tabernáculo do Senhor, enquanto peregrinam pelo deserto. Quantas lições maravilhosas nós poderíamos tirar somente desse pequeno texto, não é verdade? Pois é, mas eu quero agora encerrar por aqui, meus irmãos, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de comentar esse livro abençoado, o livro de Êxodo, como nós comentamos aqui a partir do capítulo 20 até o 40, eu quero agradecer a nossa amada pastora presidente pela confiança que depositou em nós. Quero agradecer o líder desse projeto, nosso amado pastor Gideon Júnior. Quero agradecer a cada um dos obreiros da nossa congregação aqui de Formosa, o presbítero Renato, o pastor Moisés, o diácono Adailto, o evangelista Rafael, também nosso amado dirigente ali da igreja de Serra Bonita, o diácono Rafael, que também contribuiu conosco nesse trabalho. Foi uma experiência fantástica comentar aqui esse livro sagrado e poder estar aqui durante esses dias com cada um de vocês. Que o bondoso Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor Deus ele nos permitir. No mais, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.